Olá, amigos. Hoje eu gostaria de conversar com os senhores sobre um episódio acontecido no Espiritismo há mais de 80 anos. Em 1938, Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, havia lançado um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que teria sido ditado pelo espírito do escritor maranhense Humberto de Campos. Logo depois, em 1944, diante do sucesso do livro, a senhora Humberto de Campos, dona Catarina de Campos, resolveu impetrar um processo contra Chico Xavier, acusando-o de plágio. E se não fosse plágio, e ele insistisse que era real, ela gostaria então de receber direitos autorais sobre a obra. Diante do processo, a FEB, Federação Espírita Brasileira, que havia editado o livro, e Chico Xavier, contrataram o advogado Miguel Timponi para defendê-los. E eles acabaram ganhando a questão porque o juiz disse que morto não pode receber direitos autorais. A família de Humberto de Campos não se conformou, mas teve que aceitar a decisão judiciária. Passado um tempo, a senhora Humberto de Campos foi a Uberaba anonimamente e se infiltrou na multidão que sempre acompanhava as reuniões do Chico. Ali ficou calada, ela queria ver como era aquela farsa, como se transcorria aquela burla daquele homem que era tão elogiado, tão cheio de incenso, mas que só poderia ser uma fraude. E sentou-se no meio da assistência. Lá pelas tantas, o nosso Chico chama Senhora Humberto de Campos, pode se aproximar da mesa? Ela, imaginando que alguém a houvera reconhecido, fingiu que não ouviu. Mas ele insistiu. Por favor, senhora, venha até aqui que eu tenho um recado para a senhora. Ela acabou indo e lá chegando, ele a cumprimentou e disse, seu marido está aqui. Ela, com um ar de desdém, disse a ele, está, é? Ele disse, está, sim, senhora. Está lhe mandando um recado. Está dizendo que gostaria de confirmar agora tudo aquilo que ele escreveu nessa carta que a senhora tem na sua bolsa. Ela levou um susto e, diante do argumento, ela se desculpou, se despediu, o processo acabou e logo depois a família toda se tornou espírita. Mais tarde, inclusive, o filho Humberto de Campos Filho escreveu o livro Irmão X, o meu pai Humberto de Campos, porque depois que começou o processo, o Chico continuou recebendo mensagens de Humberto de Campos, mas para evitar novas polêmicas, ele assinava Irmão X, porque o Chico sabia, o que nem todo mundo sabe,
que ainda em vida Humberto de Campos escreveu uma coletânea de mais de 40 livros de contos, crônicas, verso, assinando Conselheiro XX. E o Chico, então, baseado nesse pseudônimo, adotou também e recebeu muita coisa durante muito tempo de Humberto de Campos como o irmão X. Um episódio que mostra mais uma vez a mediunidade fantástica de Chico Xavier. Certa vez perguntado como ele sabe o nome das pessoas, ele disse que o nome das pessoas está escrito na testa. Basta ler. Basta ler para ele, não para nós. Ele chamava todo mundo pelo nome. Gente que ia visitá-lo pela primeira vez, ele tratava pelo nome como se já fora bastante íntimo daquela pessoa. Saudade do nosso Chico. Que esteja bem onde esteja. Lembro das poucas vezes que estive com ele em Uberaba, no Centro Espírita União da Família Galves, em São Paulo, na Casa Transitória da Marginal Dutra, quando ele começou a dar autógrafo ao meio-dia de hoje e foi terminar às 6 da tarde do dia seguinte, ininterruptamente. Lembro quando estive com ele na sede do Correio Fraterno, em São Bernardo, na rua Humberto de Alencar, Castelo Branco, na casa do Cirso Santiago e Raimundo Espelho, dirigentes do jornal. Que falta nos faz Chico Xavier, mas graças a Deus ele deixou um acervo fantástico